Eu vou responder aqui o chat, RF, assessoria digital, top demais. RF, assessoria digital também perguntou qual o ponto positivo de hoje e o ponto negativo. Eu vou falar numa análise um pouco mais, né, de gostar de futebol e o que eu acho, tá ligado? Então, vamos lá. Os pontos positivos, cara, que eu gostei foi o time bem compacto na parte defensiva, cara. O primeiro tempo, São Paulo foi meio, né, tá adaptando também com o novo estilo de jogo, um gramado horrível, que tava, tá muita chuva, então dá para se considerar isso daí, mas como o Lucas Ramon falou lá no Coisa do Campo, não é desculpa, entendeu? Mas assim, eu achei um time um pouco mais compacto nessa transição, ataque e defesa. Também achei um time que marca sempre lá na frente, coisa que eu não gostava com o Crespo, porque ele recuava todo mundo. Então, um time que já dá para ver que muda um pouco essa logística de marcação. As substituições eu achei muito boa também. Pode falar. Uma coisa rapidinho, antes que eu esqueça. A partir o São Paulo fez um gol e não recuou. Continuou. E tem que ser assim, cara. Justamente. Foi querer fazer o terceiro. É porque perdeu. Meu, não sei se você acompanha de chute Sim. do Bobadilha com o Marcos. Mano, um atrás do outro, assim, cara. E o goleiro da Chape é o Léo, né? Que é ex. Que é o ex-São Paulo. Cotia, né? Então, eu acho que, mano, São Paulo fez um bom jogo, teve mais volume de jogo. Aí, se fosse em umas outras condições, tipo no Morumbi, ia ser muito melhor. Mas, assim, gostei desse ponto. Acho que ele demorou um pouco para substituir, mas é normal, porque ele também tem que ver as peças ali, aqui. Eu acho que um jogador também que eu senti falta, porque eu gosto dele, mano, não adianta. Ferreirinha, mas se ele tiver num ponto pensando igual a gente, não é um jogo para ele, entendeu? Por quê? Ele poderia ter entrado tudo, mas não é aquele jogo pro Ferreirinha. Por quê? Gramado pesado, não dá para conduzir bola. Então, assim, o pensamento tá certo. Qual que é o foco? Colocou André e Caleri lá. Ótimo, não é jogo para Ferreira. Então, assim, as ideias dele pode ser que tenha essa parte de, né, positiva. Acho que também eu quero ver o que ele vai fazer para ele mesclar Danielzinho, Marcos Antônio. Aí isso daí vai ser, eu acho que questão de tempo, né? Porque, mano, o jogo dos dois é bizarro. E a parte negativa, eu acho que no começo, é mais no começo, eu falo, o miolo dali dos volantes, como os volantes eles circulam muito, o miolo ele fica muito exposto. Pode ver que as jogadas no primeiro tempo da Chape foi tudo ali, aonde sobrou a bola pro chute. Entendeu? Então pode ver, a Chape quase fez um gol no finalzinho do primeiro tempo. Então é mais ali no miolo. Tipo, de ter um volante mais assim. Mas pode ver que os volantes, eu acho que... Pode falar. Depois eu completo. Não, porque o André não entrou. Porque não entrou o Ferreirinha, porque o campo tava pesado, né, cara? É. Não, e tá certíssimo. Aí teve que colocar o André, que é... Aí você vai colocar o cara pra quê, mano? Tipo, não tem um porquê colocar, sendo que o jogo tava ganho e tal. Mesma coisa colocar o Luca. Não tem um porquê. Se for pra precisar do resultado, aí é uma outra opção. Verdade. Mas não precisa. Outra coisa que eu também achei, o time acho que triangulou muito bem. Só mais essa exposição ali que eu, né, achei meio para ficar meio com receio, mas primeiro dia de trabalho e tal. Outra coisa que eu gostei bastante, o Hernan Crespo me fazia uma coisa que isso fode o jogador, falando português claro, cara. Ele colocava a linha de defesa, principalmente, para marcar mano a mano. Irmão, no futebol de hoje, cara, o cara tem que ter um físico do cacete. E outra, se fosse um campeonato só o 2, tudo bem. Só que, irmão, colocar mano a mano, aí o zagueiro ia acompanhar os caras. Se os caras fizessem dois, tomava gol. Era isso que acontecia muito nos gols do São Paulo, que pegava os caras rápido e tal. E essa linha defensiva do Hernan Crespo, ela marcava individual, mano. E pega uns caras que não tem combatividade, que nem Marcos Antônio. Pô, muito bom.
só que ele não tem aquela explosão de combate. O Danielzinho tem um pouco mais que ele, pode ver que nessa formação ele soltou um pouco mais o Marcos Antônio e deixou mais Bobadilha e Danielzinho. Entendeu? Então acho que o pensamento ali tá correto, os medalhões indo bem e as substituições, cara, ele manteve a base, manteve a estrutura, e o São Paulo continuou atacando. Então, cara, eu falo, né, é que pra gente, como torcedor de São Paulo, foi um susto e essa demissão do Crespo, porque ele vinha ganhando vitórias e a gente não queria pelo menos até o final do ano. Tudo, né, tem uma questão política, obviamente, Rui Costa é parceiro do Roger, quiseram trocar, mas assim, acho que esse foi o último momento que poderia ter trocado, tá ligado? Então acho que esse é o último momento que poderia ter trocado. Porque vai ter uma pausa significativa aí, né, pra Copa do Mundo e tal, esse ano ainda. Mas, cara, ficou um bom resultado, só que agora eu quero ver os 2 próximos jogos, entendeu? Porque vai pegar Bragantino lá e vai pegar Atlético Mineiro lá. Puta, então, é isso que eu quero ver. De novo, cara. Entendeu? É isso que eu quero ver. Essas o Bragantino, esses dois jogos. Toda vez que pega o Bragantino lá, cara, é dose, cara. Apesar que o Bragantino eu posso não tá... passar um número... Pode falar. Não, eu ia falar, posso passar os números do jogo? Pode. Os números do jogo, tá? Ó, vamos lá. É o jogo posses de bola, mano. São Paulo teve... São Paulo e bicho não dá muito certo, não. Vamos aqui de novo. Vamos lá. A posse de bola, o São Paulo teve 62% contra 37%. O São Paulo finalizou 18 vezes contra 7. Chutes a gol, 7-1. Tipo, e escanteios, 11 para o São Paulo e 6 para a Chape. Ou seja, o São Paulo ele dominou o jogo, cara. Tipo, não foi o São Paulo e Grêmio. Que eu acho que a chuva também incomodou, atrapalhou, tipo, bastante. Assim, o jogo. O acho que se fosse no campo... Cara, e que saudade de ver jogo no Canindé, cara. Pô, cara, pra vocês que não são de São Paulo, pra quem tá assistindo, uma hora lá Canindé é um ótimo lugar, cara. Eu também acho. Aquilo é raiz demais, cara. Mas, e é muito bem localizado. Foi muito bom, né, mano? São Paulo foi muito bom. Teve um volume de jogo significativo, mesmo com as condições climáticas, né? Gramado, que não tava aquelas coisas, mas assim, e deu para ver uma entrega também do time de São Paulo, né? Então, que já vinha acontecendo nos últimos jogos. Sim. Salário em dia, né? Muda as coisas.